Bom, meus queridos, terceiro extensivo integrado poliedro Indaiatuba. Bom, vamos lá, diretamente daqui mesmo, eu, o professor Márcio. Então vamos lá, hoje o papo é análise textual, interpretação de texto. Para você se situar, narração, aula 5, tetra 1, caderno 1, tetra 1, ok? Terceira série, extensivo integrado, professor Márcio, eu mesmo que aqui estou. É o seguinte, vou sair dali porque vou atrapalhar. Ok. Vamos lá, então, voltando para o slide. Bom, vamos ver o que temos hoje. Narração. A narração, como todo mundo sabe, é um gênero tipo textual, e esse gênero tipo textual não é só a contação de histórias. Essa estrutura, ela transcende as organizações dos textos. É possível que eu tenha narração em dissertação, em descrição, em qualquer estrutura. Portanto, é importante, é indispensável, para ser mais exato, identificar aí os elementos que comportam este grande meio de escrever. Então, vamos lá. A narração, portanto, consiste em organizar uma sequência de fatos na qual as personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. O texto narrativo, portanto, é baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço e conflito. Seus elementos primordiais são narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. Dessa forma, o texto narrativo, meus caros, apresenta uma determinada estrutura, e é isso que nos interessa. Vai lá. Essa estrutura, ela é composta de apresentação, complicação ou desenvolvimento, clímax e desfecho. Bom, o que nós sabemos, principalmente, é que o eixo mais importante de uma narrativa, para que haja a conclusão de todos esses elementos, a conjunção de todos esses elementos, é o eixo protagonista-antagonista. A narrativa é centrada num conflito vivido por personagens. Diante disso, a importância dos personagens na construção do texto é obviamente evidente. Podemos dizer que existe um protagonista, que é a personagem principal, e um antagonista, personagem que atua contra o protagonista, impedindo-o de alcançar os seus objetivos. Há também os adjuvantes ou coadjuvantes. Esses são personagens secundários que também exercem papéis fundamentais para a história. Nada mais clássico e mais interessante para falar de antagonismo e protagonismo do que a velha rixa Darth Vader e Luke Skywalker. Dá uma olhadinha aqui rapidamente no que nós temos para você. Olha lá, que bonitinho. Ué, cadê você? Aqui, achei. Você, o nosso querido Luke Skywalker. Olha lá. Isso aí. Seus pensamentos o traem, pai. Eu sinto a bondade em você. O conflito. Não existe conflito. Você já teve outra oportunidade de me matar. Eu não acredito que me destrua agora. Você subestima o poder do lado sombrio. Se não quer lutar, então selar o seu destino. Eita! Ótimo. Eita, doido só. Volta lá, que medo! Entendeu a relação de conflito? Inevitavelmente importante. Não se esqueça.
Bora lá! Sequenciando aí os protagonistas e antagonistas. Narração e narratividade. Em nosso cotidiano encontramos textos narrativos, contamos e ou ouvimos histórias o tempo todo. Mas os textos que não pertencem ao campo da ficção não são considerados narração, pois essas não têm como objetivo envolver o leitor pela trama, pelo conflito. Podemos dizer que nesses relatos a narratividade, que é o que na verdade nós usamos mais, muito mais comumente, que quer dizer o modo de ser da narração. Isso pode acontecer, como falei, em dissertações, em descrições, em textos expositivos e aí vai. Beleza? Joia! Bora! Quais são os elementos da narrativa, portanto? Foco narrativo, primeira e terceira pessoa, personagens, narrador, personagem, narrador observador, narrador onisciente, tempo cronológico e tempo psicológico. Detalhe importante: predomina nos elementos narrativos verbos pontuais, pretérito perfeito do indicativo, andei, vendi, parti, pretérito mais que perfeito do indicativo, andara, vendera, partira, em especial este segundo, pois ele define claramente a progressão do enredo, a progressão textual. E a narrativa tem como eixo principal a progressão do enredo, a progressão textual. Portanto, o tempo é de suma importância nesse grupo. E claro, sem esquecer o espaço. O que seria do curtiço sem o próprio curtiço? Bom, o foco narrativo ele é dividido em 3 pedaços, em 3 eixos principais. O narrador personagem é aquele que conta a história na qual é participante. Nesse caso, ele é narrador e personagem ao mesmo tempo. A história é contada em primeira pessoa. Ele normalmente não consegue enxergar por dentro das pessoas, tá? No entanto, em obras mais modernas já tem ocorrido a mescla. Narrador observador é aquele que conta a história como alguém que observa tudo que acontece e transmite ao leitor. A história é contada em terceira pessoa. Nesse caso, ele não enxerga por dentro características psicológicas. Ele não é onisciente. E o nosso conhecido e mais comum narrador onisciente é o que sabe tudo sobre o enredo, as personagens, revelando seus pensamentos e sentimentos íntimos. Narra em terceira pessoa e sua voz muitas vezes aparece misturada com pensamentos dos personagens, o que nós chamamos de discurso indireto livre, que eu já vou mostrar para vocês. Importante! A apresentação é a parte do texto em que são apresentados alguns personagens expostas a algumas circunstâncias da história, como o momento, o lugar onde a ação se desenvolverá, e aí vai. A complicação é a parte do texto em que se inicia propriamente a ação. Encadeados, os episódios se sucedem, conduzindo ao clímax, ok? E o clímax é o ponto da narrativa em que a ação atinge um momento crítico, dali não passa, tornando o desfecho inevitável. E, obviamente, o desfecho, que é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Muita atenção! As personagens são principais ou secundárias, conforme o papel que desempenham no enredo, podem ser apresentadas direta ou indiretamente. A apresentação direta é quando a personagem aparece de forma clara no trecho, retratando, por sua vez, suas características físicas e ou psicológicas. Já a apresentação indireta acontece quando os personagens aparecem aos poucos e o leitor vai construindo sua imagem com o desenrolar do enredo, ou seja, a partir de suas ações, do que ele vai fazendo ali ou como ele se comporta, de que modo ele faz isso. Bom, discurso, aí é que é importante, hein? Vamos lá. É a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais. Assim, todo discurso é uma prática social. A análise de um discurso deve, portanto, considerar o contexto em que se encontra, assim como as personagens e as condições de produção do texto. Em um texto narrativo, o autor pode optar por 3 tipos de discurso. O discurso direto,
quando é a personagem que fala, o discurso indireto, quando é o narrador, terceira pessoa, que fala, e o discurso indireto livre, em que o narrador, terceira pessoa, fala, mas neste ínterim, nesse meio, acontece a intrusão, a mescla das vozes de narrador e personagem. Muito comum o que acontece lá no Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ok? Não necessariamente esses três discursos estão separados, tá? Eu vou encontrar isso tudo misturado. Isso acontece muito também em O Curtiço. Beleza, beleza? Bom, dando uma olhadinha. No discurso direto, as personagens ganham voz, é o que ocorre normalmente em diálogos. Isso permite que os traços da fala e da personalidade desses personagens sejam destacados e expostos no texto. O discurso direto reproduz fielmente as falas das personagens. Bom, muita atenção. Os verbos, como sempre, são extremamente importantes aí. Como dizer, falar, perguntar, entre outros, servem para que as falas das personagens sejam introduzidas e elas ganhem vida como uma peça teatral. Importante, a gente chama isso aí de verbo declarativo. Ele disse, ele falou, ele perguntou e aí vai. Importante também é lembrar que travessões, dois pontos, aspas e exclamações são muito comuns durante a reprodução das falas. O guaxinim está inquieto, mexe de um lado para o outro, eis que suspira lá na língua dele. Gente, que vida dura esse guaxinim do banhado. Mano poeta, se enganche na minha garupa. E aí vai. Bom, já no discurso indireto, o narrador conta a história e reproduz fala e reações das personagens. É escrito normalmente em terceira pessoa, e nesse caso o narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir aquilo que foi dito pela personagem. Elisário confessou que estava com sono. Percebam um verbo ali declarativo, confessou que estava com sono. Olha, fora preso pela manhã. Percebeu? Confessou, fora preso, e aí vai, ó. Fora preso pela manhã, logo ao erguer-se da cama, e pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem relógio, e mesmo se o tivesse, não poderia consultá-la à fraca luz da masmorra. Imaginava, podiam ser 11 horas. Muito importante, nós vamos ter uma aula específica, logo, de transposição do discurso. Passado o discurso direto para o indireto, exige uma estrutura verbal adequada, ok? Existe uma tabela de progressão de um para o outro. Nós vamos ver isso já. Não tenha pressa. E o nosso lindo e maravilhoso discurso indireto livre. O texto é escrito em terceira pessoa, como normal, e o narrador conta a história, mas as personagens têm voz própria, o que acontece com o Fabiano em Vidas Secas, de acordo com a necessidade do autor de fazê-lo. Assim, ocorre uma mistura dos outros dois tipos, o discurso e as vozes se fundem. Então você tem que começar a observar com bastante acurácia quando que o narrador não poderia dizer aquilo. O narrador não tem que dar opinião sobre nada. Olha lá, que vontade de voar, ele veio agora. Vontade, um verbo que indica algo que o narrador não diria sobre o processo narrativo ou sobre o enredo. Correu outra vez, com a respiração presa, já nem podia mais, estava desanimado. Que pena! Todo o resto que você viu aí poderia ser um narrador normal, mas o que pena, não. Isso veio de alguém. Houve um momento em que esteve quase, de novo, não tem nada a ver com a sequência narrativa. Eu estou dando um juízo de valor no meio da história. Retirou as asas e estraçalhou-a. Só tinham beleza, entretanto qualquer urubu, que raiva. Dona Aurora sacudiu a cabeça e afastou o juízo temerário. Para que estar cantando defeitos nos próximos? Eram todos irmãos! Percebam que essas marcas são marcas de intrusão, ou às vezes até da própria opinião do narrador, o que também caracteriza o discurso indireto livre. Beleza? Então, vamos aqui, volta lá. Você, meu querido, minha querida, aí do extensivo terceiro integrado Poliedro Indaiatuba. No nosso encontro faremos os exercícios.
tiraremos dúvidas. Portanto, façam os outros exercícios, os que vocês têm, e os dali